JB, hoje nós vamos falar das consequências de ficar em casa muito tempo, consequências para nossa mente, para nossa vida, para o nosso comportamento. Então eu trouxe para conversar com a gente a Fernanda Gaspar, que é psicóloga clínica, e vai explicar um pouquinho como é que funciona a depressão e a ansiedade, quando ela acontece, se acontece só para alguns, se pode acontecer para todos, porque nunca nós estivemos tão presos em casa e sob risco. É uma experiência nova para essa geração toda, né? Então, eu vou te apresentar, JB, Fernanda Gaspar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, prazer, obrigada pela oportunidade de poder contribuir e da gente falar desse tema tão importante. A gente está fechado em casa há mais de um ano, abre um pouco, sai um pouco, volta, e sob risco, sob medo. Depressão e ansiedade podem acontecer com mais frequência em situações assim? Sim, com certeza, né? Ainda mais quando a gente fala de um isolamento social, pensando que o ser humano ele não foi feito para ficar preso, né? Nós somos adaptáveis e nós também funcionamos de forma social. Então, de repente, todo mundo em casa e todo mundo utilizando o mesmo espaço para tudo, né? Então, a casa antes era vista como um local de acolhimento e de descanso, e agora ela passou a ser vista como um local para fazer tudo, trabalho, alimentação, descanso e acolhimento. E aí, nesse caso, tem um impacto muito grande em relação à autoestima, né? O significado de autoestima é você gostar de você, e a partir do momento que você se reconhece dentro dessa situação, que você não tem mais a sua rotina, você também tem uma grande chance de não gostar mais de você. Ou daquela situação, enquanto ela está daquele jeito, né? Ô, Fernanda, há pessoas que são mais suscetíveis a viver essa experiência de depressão e ansiedade do que outras? Sim, há pessoas que são mais suscetíveis quando a gente fala da predisposição genética, que já é um indício de um grande índice de depressão. Porém, dentro da situação que nós estamos vivenciando, que é a pandemia, que exige um isolamento social, se compararmos, e tem até alguns estudos que mostram que pessoas saudáveis e pessoas que já tinham a predisposição genética vão ter os mesmos sintomas, ou seja, o impacto do que nós estamos vivenciando é tão grande que não haverá mais diferença entre quem tem a predisposição e quem não tem. Nossa, que interessante, é mesmo? Então, todos têm que ficar atentos, porque podem ter sintomas de depressão e de ansiedade, mesmo que nunca tenham tido. Isso mesmo, precisa ficar atento, olhar sempre em torno, o familiar, notando algum comportamento diferente, precisa sim ter um olhar diferenciado para essa situação. Fernanda, sonhos e relacionamento, as duas coisas foram atingidas. As pessoas tinham relacionamentos, mas agora ficaram grudadas o tempo todo, isso deve mexer, ou então tem que ficar muito separadas, não tem mais aonde ir, não podem sair, isso afeta também, e os sonhos das pessoas todos foram colocados em suspensão. Olha, vamos aguardar para ver o que acontece, e dá até aquela sensação, pode parecer estranho falar, mas será que a gente vai estar vivo ano que vem? Porque é tanta informação pesada o tempo todo, que todos os sonhos foram suspensos. O ser humano começa a sentir no relacionamento e na própria vida dele que o que estava planejado pode não ser bem aquilo. Isso mesmo, e aí é exatamente o que você está falando, esse impacto, né? Você não sabe nem o que vai acontecer com você, você não consegue mais projetar o seu sonho. E aí, nesse questionamento do se, será que vai acontecer, ou que vai melhorar, a gente tem a questão da ansiedade. A ansiedade, ela mora no futuro, é a nossa tentativa de ficar o tempo todo fazendo uma projeção, de tentando alcançar algo, mas nós não conseguimos, porque isso que a gente quer, como em relação ao sonho que você mencionou, ele é muito abstrato, então não consigo pegar aquilo que está lá na frente. Então, muitas vezes eu também me sinto incompetente perante essa ação, aumentando ainda mais o meu nível de ansiedade. O que ajuda mais? Fazer algum tipo de planejamento ou aceitar e pensar assim, não, está suspenso, assim que melhorar ou acabar eu volto a pensar nisso. O que você sugere? Eu gosto bastante disso que você falou, está suspenso, não está cancelado, né? Então, até a forma como a gente interpreta as palavras que a gente coloca nesse momento pode modificar a forma como a gente vai agir em reação ao nosso sonho. Então, todo sonho que você tem, não é que ele não vai mais existir, mas ele está suspenso temporariamente. Então, a pessoa, quando buscar uma palavra para poder equilibrar mais a questão da ansiedade, ela precisa ter um significado leve. Veja bem, suspenso é diferente de cancelado, suspenso é diferente que nunca mais vai acontecer.
Uhum. Algumas pessoas estão tentando fazer coisas para não ficar paradas, mas se elas tentarem fazer coisas em direção a esse sonho, tem dois caminhos, né? Ah, eu quero conquistar aquilo na vida. Se eu continuo indo, eu vejo um monte de não e uma dificuldade enorme. Se eu suspendo e espero um pouco, eu posso ter um resultado melhor. Isso aí vai depender de cada personalidade, ou é melhor suspender e relaxar? O sonho, ele está lá. Primeiro, nós não vamos conseguir deixar de sonhar, né? Porque sonhar, ele também é um catalisador da vida, ele faz você se manter conectado com algum objetivo. Então, o sonho, nesse momento, ele é extremamente importante manter aquecido dentro de cada um. Uhum. O que a gente pode trabalhar é o impacto que esse sonho tem na forma como você se comporta. Então, se você projeta para você um sonho que daqui, por exemplo, a uma semana, Letícia, eu vou assistir um grande show. Uhum. E sabe aquela aglomeração, aquele público, percebe que eu estou trabalhando já com uma situação que é muito irreal. Uhum. Então, situações irreais causam uma expectativa muito grande, aumentando ainda mais a ansiedade. Vamos trabalhar com o agora. Qual é o meu sonho de agora? Por mais que eu tenha já projetado que daqui a 12 meses eu vou fazer um intercâmbio, ou eu vou fazer uma viagem muito diferente, que eu quero há muito tempo, não está cancelado. Sonhos de longo prazo estão suspeitos, mas eu preciso trabalhar muito mais no agora. Relacionamentos. Fernanda, os relacionamentos passaram por uma prova daquelas de resistência, um desafio. Muitos relacionamentos estão se transformando, não vão voltar mais a ser os mesmos, porque você imagina que ficar muito próximo durante um ano, algumas pessoas namoraram, casaram, tiveram filhos e não tinham essa experiência de ficar tão próximos, sem contar que aí o trabalho delas mudou, a situação financeira mudou, os sonhos mudaram, você projeta tudo. Quem está lá do seu lado é aquela pessoa que vai ter que segurar a onda junto com você, né? Então, os relacionamentos estão se transformando, os casais, muitos se separando, repensando a vida que levam, cansados. Como a gente enxerga relacionamento agora? A gente tenta arrumar agora, deixa para depois? Sim, o índice de divórcio no ano de 2020 aumentou bastante. Eu até procurei algumas informações aqui dentro do Brasil para trazer para vocês, eu não consegui localizar com muita precisão, até pelo tempo, né? Mas tem já um levantamento na Itália que 30% dos casais, né, teve um aumento bem considerável em relação ao divórcio. Então, a gente está falando 30% a mais daqueles que já se divorciavam antes em comparação. Tem um impacto muito grande, né? Porque antigamente nós tínhamos uma rotina, né? Nós não precisávamos viver 24 horas com aquela pessoa, por mais que exista o amor. Né? E de alguma forma nós utilizávamos as nossas saídas para o trabalho, para a escola ou para o curso como uma válvula de escape, como uma válvula de relaxamento interno, de esparecer as ideias. Hoje não. Hoje você precisa ficar dentro do mesmo ambiente e você precisa também aprender a lidar com essas emoções perto daquela pessoa que está do seu lado. Então, nesse momento tem um impacto muito grande, sim. Eu tenho notado bastante. E com os filhos? Algumas pessoas tinham filhos e contavam com babás, com escolas, e o trabalho presente o tempo todo, então o contato era menor, a necessidade de educar também era menor, porque você tinha menos contato, a vida vai levando, você vai correndo e é diferente de ficar o tempo todo, acompanhar a escola, e aí se você não educar, você vai ter que ficar o dia inteiro com a criança e vai ver o resultado de não ter educado. Então acho que dá uma chacoalhada em todo mundo. Algumas pessoas que tiveram mais de um filho estão com duas, três crianças em casa para acompanhar a lição, e ela tem que continuar trabalhando, ela tem que cuidar da casa e tem que ver se está educando e lidar com a insatisfação e com a ansiedade que as crianças também estão apresentando. Para a mulher agora foi até mais pesado do que para o homem, né, Fernanda? Sim, bem mais, porque você imagina, né, essa mulher, ela não exercia só um papel já, né, em casa, mãe, esposa, profissional, tinha toda a sua atividade fora de casa. E muitas vezes essas mães não são pedagogas ou professoras, mas elas tiveram também que exercer esse papel e estão exercendo até hoje. Então isso gera assim, uma cobrança muito grande em relação às mulheres, como eu já ouvi, eu não sei ensinar da forma correta como a professora, ou até mesmo algumas crianças questionando a mãe, você não ensina como a tia. Mãe, mas a tia não fazia isso. Então você imagina como é que fica essa mulher, né, querendo abraçar tudo, dar conta
conta de tudo, mas não tem a competência para isso. É um desafio daqueles, né? E é claro, né? Todo desafio, ele exige muita energia. Então, não é só esse desafio, né? A gente tem um desafio lá fora, porque nós estamos ainda num período de pandemia, né? Mas eu tenho o meu desafio também dentro de casa. Então, alguns pais até me falam assim, algumas mães principalmente, nossa, Fernanda, ontem eu tive que gritar. Mas ela grita e depois vem o sentimento de culpa, porque ela tenta já justificar assim, mas eu amo meu filho, mas eu amo, claro que ama, né? Isso não é questionável, né? Mas é um momento que a gente está vivenciando que gera um estresse muito grande. Agora, falando em estresse, quando que a pessoa reconhece que ela está com sintomas de estresse e, além disso, ansiedade e depressão? Quando que acende a luz, ela pensa, tenho que falar com um profissional? Falando sobre estresse, o estresse em um nível muito alto, ele pode ser um caminho para a direção da depressão. Né? Agora, falando da depressão, como já é um transtorno, já é uma doença crônica, mas antes dela acontecer, você tem alguns indícios que alguma coisa não está legal, né? Que alguma coisa está diferente naquele momento. O que a gente pode começar a avaliar em relação à depressão são sintomas, por exemplo, emocionais, medos que não existiam antes e agora está cada vez maior, falta de motivação, falta de ânimo, impacto na qualidade do sono, gerando até grandes insônias, né? Tudo isso você precisa ter um olhar diferenciado antes da depressão se instalar, porque esses sintomas que eu falei agora são da depressão. Então, esses são alguns dos sintomas emocionais, mas a gente também tem os sintomas físicos, né? Como dores no corpo, falta de apetite, né? Na depressão, a pessoa, ela passa a se isolar muito mais, então ela pega todas as oportunidades que ela tem, principalmente do convívio familiar, para ficar isolada, para não querer fazer atividades cotidianas. Então, isso é muito um quadro de depressão, né, que a gente precisa ficar de olho, ainda mais vivenciando o que nós estamos vivendo. Todas as pessoas, Letícia, elas estão sujeitas à depressão. Nós não estamos imunes. Isso precisa ficar ciente dentro de cada pessoa. Por mais forte e ágil e independente que ela seja, ela pode sentir depressão. Pode sentir, sim. Por isso que o nosso olhar precisa ser muito atento. Eu queria que você explicasse, você já tinha me falado na outra entrevista, a diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza, você consegue identificar porque aconteceu algo recentemente, existe um motivo identificado. Então, por exemplo, a perda de um trabalho, uma demissão, você não conseguiu passar no vestibular que você queria, né? Você ia realizar algo, mas não deu certo. Então, a gente está falando de motivos específicos. Você consegue pontuar. Eu estou triste porque aconteceu isso. E a tristeza, geralmente, ela dura de 15 a 20 dias, até que você consiga se restabelecer novamente. Então, ou seja, a tristeza passa. E a tristeza é uma das emoções que a gente não consegue arrancar de dentro da gente, mas a gente pode aprender a lidar. Quando a gente olha para a depressão e você questiona para a pessoa por que ela está daquela forma, ela não consegue identificar o motivo. A sensação que ela tem é de um vazio. É como se não tivesse um outro local para ela olhar e apontar para você e falar, olha, é por causa daquilo que eu estou sentindo isso. Aí você pode até virar para essa pessoa muitas vezes, né, como outras pessoas fazem, e falar, poxa, mas por que você está assim? Você tem tudo, né? Nossa, mas você está sentindo isso agora e tem milhares de pessoas lá fora lutando pela vida. Isso é um potencializador para quem está no estado de depressão. E aí ela se cobra cada vez mais quando ela ouve essas frases que eu mencionei, né? Se cobra cada vez mais porque, como? Eu tenho tudo, mas eu não consigo sair dessa situação. Né? Então, fica até uma dica, né, para quem tem um ente querido e está passando por um processo de depressão, esse tipo de questionamento, levantamento, não seria tão saudável assim nesse momento. A ansiedade, a gente ouve falar, todo mundo tem um pouco, ela pode até ser benéfica em certo grau, mas quando que a gente precisa ficar atento com a ansiedade para a gente e para os nossos filhos? A ansiedade, quando a gente considera ela normal, é uma ansiedade, sabe quando vai acontecer alguma coisa que antes da nossa entrevista, que o coração bate um pouquinho mais,
mais, né, que você fica um pouco mais agitada, o pensamento também. Então, nós estamos falando de uma ansiedade normal, é aquela que não tira a sua rotina, é aquela que não interfere na sua vida cotidiana. Quando os sintomas passam a interferir, a gente já começa a falar de uma ansiedade considerada patológica. Então, nós estamos falando muitas vezes de um transtorno de ansiedade generalizado. E junto com esse transtorno de ansiedade generalizado, além de você não fazer mais o que você já fazia com frequência, começam a acontecer também alguns sintomas, como uma sudorese intensa, uma sensação que você vai morrer a qualquer momento, uma palpitação muito forte, a liberação também do esfíncter. Então, tem uma série de movimentos emocionais que acontecem dentro da pessoa. Essa sensação de que a gente vai morrer deve estar passando na cabeça de muita gente, porque algumas pessoas estão mais com medo do que outras. Tem gente trancada em casa, que não saiu o ano inteiro. Tem gente com muito medo de ir no hospital, de se cuidar, de fazer o básico. Então, a sociedade é diversa, nem todos estão no mesmo patamar. A gente tem que ficar atento de quando esse medo já é uma ansiedade e precisa ser tratado, não é só o medo normal da doença, é isso? Exatamente, é isso mesmo, porque o medo, ele se torna-se crônico e agudo. E quando o medo ele chega nesse patamar, ele vai potencializar ainda mais a sua sensação de estresse, é como se fosse um ciclo, né? Medo alto, estresse, ansiedade. Medo alto, estresse e ansiedade. Então, precisa ficar atento, né? Nós estamos vivenciando, Letícia, um luto coletivo, se a gente parar para pensar, né? E é um luto coletivo só não do ente querido ou de um amigo que partiu, mas um luto coletivo também da nossa perda do que a gente considerava a nossa vida normal, como ter a nossa rotina. Então, de uma certa forma, todos nós estamos vivenciando algum medo. Fernanda, agora é uma hora que a gente precisa pensar no que vai ser daqui para frente e de cuidado que a gente tem em casa. Você tem alguma dica de ou meditação, ou uma forma de pensar, ou questionamentos que nos ajudem a ficar um pouquinho mais equilibrados com o nosso dia a dia? Sim, sim. Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, mas independente das ferramentas que eu vou falar, o principal é o encaminhamento para psicoterapia, e muitas vezes procurar também um psiquiatra. Além disso, o que você também pode fazer são as meditações. Hoje nós temos uma série de aplicativos que é possível você ter acesso. Tentar manter a sua rotina o máximo possível. Criar uma rotina em casa? Exatamente, criar uma rotina em casa, estabelecer algumas necessidades. Então, no caso de relacionamento, o que a gente poderia fazer dentro de casa? Vamos reconhecer a necessidade de cada um, né? Que tempo que o seu esposo precisa, que tempo que a sua mulher precisa, que tempo que o seu filho precisa. Então, precisam de acordos entre eles quanto ao relacionamento, né? A atividade física, eu sei que nós estamos num isolamento, então, de repente, pode fazer alguma coisa em casa. A atividade física, ela é excelente, ela tem a liberação do que a gente fala dos hormônios da felicidade. Então, vai trazer também uma sensação de bem-estar muito bom e, principalmente, evitar o excesso de notícias. Nós já sabemos o suficiente. Os profissionais para as pessoas que têm dúvida procurarem são o psicólogo e o psiquiatra. Mas se ela vai no psicoterapeuta, ele pode indicá-la para um psiquiatra, caso ela precise de algum medicamento? Pode sim, porque o psicólogo, ele não faz um diagnóstico, ele não fecha diagnóstico, o psicólogo, ele também não medica, mas ele tem a possibilidade de fazer um encaminhamento para o psiquiatra, sim, e juntos, né, trabalharem de forma multidisciplinar. Algumas pessoas têm muito receio de psiquiatra, de remédio, mas hoje é uma coisa muito natural e as pessoas também não precisam ter medo, né? Há medicamentos modernos e profissionais que sabem lidar com aquilo tão bem e inclusive pedem o acompanhamento de um psicoterapeuta, atividade física e às vezes algum remedinho também. Você aconselha a pessoa não ter tanto medo assim? Sim, existe um tabu muito grande, né, em buscar um tipo de ajuda. Ainda mais quando a gente fala de psicólogo ou psiquiatra, né? Então, muitas vezes as pessoas ainda têm dentro de si que só quem procuram ajuda é porque são loucas, né? Eu já ouvi muito isso dentro do consultório. E pelo contrário, Letícia, se a gente entender que a psiquiatria e a psicologia, ela vai na contramão da loucura, ela vai agir antes dessa loucura poder ser instalada, né? Então, a gente precisa
clarear um pouco mais, trabalhar dentro da gente algumas interpretações, porque é claro, quando uma medicação é necessária, ela nunca é para sempre, mas ela pode ser necessária naquele momento sim, até que a pessoa consiga se restabelecer e volte à sua rotina normal. Então, tudo é possível. Fernanda, quem tiver mais dúvidas pode te achar no Instagram. O meu Instagram é @psicóloga_Fernanda_Gaspar. Podem me mandar mensagem para tirar alguma dúvida, alguma informação. Eu vou estar à disposição de todos vocês. Fernanda, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. JB, essa foi a Fernanda Gaspar, uma psicóloga clínica muito lúcida e que te explicou um pouquinho para a gente do que está acontecendo na nossa mente. Em cada porta fechada, em todos esses prédios e casas que a gente vê, tem muitas pessoas dentro delas, né, das casas e apartamentos, com emoções trancadas, com medo, preocupadas, com dificuldades financeiras, profissionais, no relacionamento. São milhares e milhares de pessoas. Por isso a gente hoje escolheu trazer uma profissional para dar umas dicas, dizer, olha, tá todo mundo um pouquinho desequilibrado, mas tem jeito. Se você acha que seu desequilíbrio está um pouco mais do que o normal, está maior do que o normal, procura um profissional, não tenha medo. Ele vai te ajudar a se equilibrar e depois você volta ao normal. Isso vai passar e não está tão longe assim. Um beijo para todos. JB, até a próxima.